internautas da AltV, estamos começando aqui mais um programa na prancheta. Eu sou o Vinícius Ribeiro, estou aqui com o Sérgio Bertarelli. E aí, Sérgio, gente, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Estamos também com o Edu Molina. Edu, como é que tá? Fala, Vini, Sérgio, tudo bem, pessoal? Camisa dos Patriots, time invicto no Pois NFL. Eu pensei que o Sérgio ia vir com a camisa dos Redskins hoje aqui. Sem comentários. Mas ele veio com uma da Itália, né? Tudo bem, deixa. Não, vamos falar de outra coisa? Vamos. Hoje não vai ter nem NFL. Não vai ter Bom, nem começar agora com a etapa de surf, né, do WQS, que foi lá em Maresias. Uma etapa Prime que valeu 10 mil pontos, inclusive valeu 10 mil pontos para Miguel Pupo. É o Miguel Pupo que conseguiu vencer essa etapa. Depois de praticamente 3 anos sem uma vitória, Exatamente, conseguiu vencer um a campeonato. última vitória dele foi em 2012, a última vitória em uma etapa do WQS. E realmente foi muito importante para ele, que com essa vitória ele praticamente se garante já no WCT do ano que vem, independente dos próximos resultados dele na temporada. Agora, nesse final de ano, teremos ainda 2 etapas Prime do WQS, né, as 2 etapas no Havaí, e mais uma etapa do WCT para fechar a temporada de surf. Então, enquanto a gente fala um pouquinho dessa etapa, eu vou deixar para vocês aí, puder colocar na tela, os melhores momentos aí da etapa do WQS. Deixa eu dar o play aqui, vamos ver, os melhores momentos da etapa do WQS, que rolou em Maresias esse final de semana. E foi muito interessante, apesar da chuva, né? Muita neblina, muita chuva, choveu praticamente direto desde terça-feira até domingo. Então os atletas disputaram a etapa debaixo de muita chuva. A maré invadiu a praia e deixou muito pouco espaço de areia. Choveu desde quinta, né? Isso, Forte. Forte, boas ondas. isso. Quarta-feira já estava chovendo e quinta-feira começou a chover forte e realmente estava muito difícil de ficar lá na praia. Eu assisti o torneio pelas narrações em inglês. E o pessoal estava maravilhado com a quantidade de gente na praia, mesmo com chuva. Mesmo com a chuva, exatamente. E até o prefeito ele fez um comentário no domingo, achei muito interessante, que ele falou assim, que a ideia não é criar ótimos surfistas, mas a ideia é que tire essas crianças que podiam estar fazendo alguma coisa errada para o surf, que tem escolinha e tudo mais, e sejam cidadãos, não sejam campeões, mas sejam cidadãos. Eu achei bem legal isso do prefeito. E eu compareci lá, né? Cheguei na praia também levando um guarda-sol, né, que virou guarda-chuva, porque não tinha muito o que fazer. O legal é que, por exemplo, as barraquinhas que ficam lá, né, os carrinhos de lanche e tudo, eles têm já esse esquema lá em Maresias, eles já tem esse esquema de deixar cadeira, guarda-sol montado e tudo, então isso facilitou muito. De você poder chegar lá, não precisar levar nada, enfim, eu acabei levando um guarda-sol pelo menos, porque precisa ficar transitando e tal, e guarda-chuva não estava resolvendo nada. Mas é aquilo que você alugava, comia um negocinho... Isso, você come um negocinho, toma uma coca... Dá aquela migué ali, faz ali, acaba usando, né? Ainda fui, a minha esposa estava comigo, eu estava com um casal de amigos também, então a gente aproveitou bastante essa... Você viu a eliminação do Medina? Vi a eliminação do Medina, vi também a bateria que ele ganhou, que foi uma bateria tripla espetacular, assim, ele levantou realmente, aqueceu o público que estava na praia. Até porque ele é de ali, né? Exatamente. Ele acabou caindo no quarto round, né, que seria, entre aspas, as oitavas de final. Acabou caindo para o Jack Freestone, australiano, que chegou nas semifinais e perdeu para o também australiano David Cattles, que foi vice-campeão. Esse primeiro que você falou foi o que quebrou a prancha, né? O Jack Freestone. Quebrou a prancha. Mais de um surfista quebrou a prancha porque estava muito grande. Então tinha momentos que tinha quase 3 metros de onda. Né, as bombas que vinham, que obviamente eles não pegavam, as grandes bombas, né, estavam muito altas e realmente foi uma etapa muito interessante, com uma qualidade técnica muito grande dos surfistas, todos, né, assim, as baterias foram muito bem disputadas e notas altas em todas elas. Era difícil ver uma bateria com o cara que ganhou com menos de 15 pontos, né, então foi muito interessante. E se acompanha também pela entrevista dos surfistas, também os vídeos que a gente está mostrando aí, realmente muitos aéreos rolando, principalmente dos brasileiros dando muitos aéreos, então é muito legal, foi muito interessante essa etapa. E claro, agora o Miguel Pupo, com essa vitória, conseguiu alcançar uma boa colocação no WQS
e tá... Nesse momento a gente tem o WQS, os 10 primeiros, Caio Ibelli, Jack Freestone, que acabou indo para a final. Não, o Jack Freestone semifinal. Semifinal. Isso. Tá, Caiu o Dave Cathers, que foi tá. finalista. O Kolohi Andino, o Miguel Pupo, o Alejo Muniz, Kanoa Igarashi, é americano, apesar do nome ser japonês, Alex Ribeiro, Dave Cathers, Conor O'Leary e Ryan Callanan, que são os 10 primeiros. A gente teve 8 Primes até agora. Desses 8 Primes, só 2 vencedores dos Primes não estão nos 10 primeiros, que é o Felipe Toledo, que ele já está classificado para o WCT, então ele, na verdade ele não teria essa necessidade de estar entre os 10, e você tem lá embaixo o Hiroto Ohara, Que ganhou na Califórnia. Só que exatamente. todos os pontos deles depois foi 1.050, 1.700, 600. Então são muito poucos pontos, eu acho que foi mais sorte realmente dele ser campeão dessa etapa do WQS do que capacidade. Ainda tem uma chance, claro, de Tem os conquistar dois bons de resultados, Hawaii, né? conquistar 2 bons resultados no Hawaii e de repente entrar aí nessa O sistema do WQS funciona a contagem de pontos igual do WCT? Em que sentido? Porque se elimina, como ele Não, tem ele dois- não elimina. Não elimina nada, é a soma dos 5 melhores Cinco resultados. melhores Ele resultados. pode disputar 20 etapas, ele vai somar só os 5 melhores Cinco resultados. Cada etapa no Havaí são São Primes. 10 mil pontos. São 10 mil pontos. 10 mil Então ele pontos pode pro conseguir campeão. mais 20 mil, ele iria para Não, aí ele com certeza com 20 mil ele consegue. 30 mil. Ele com certeza classificaria. Classificar em primeiro. Classificaria em primeiro nesse momento. Mas é super interessante agora porque nessas 2 etapas do Hawaii, a gente chega com tudo embolado ali, né? Do 8º para baixo, do 7º para baixo, é tudo meio embolado. Então pode haver muitas mudanças agora com essas 2 etapas do Hawaii, né? A gente tem o Michael Rodrigues, brasileiro, que está em 11º, ele foi para as quartas de final contra o Miguel Pupo. É isso. O Miguel Pupo acabou vencendo, mas surfou muito bem, foi 16-14 na soma dos pontos, se eu não me engano. A gente teve também o Caio Ibelli, que caiu nas quartas de final, por isso está liderando o WQS, né? Aí no 4º round, nas oitavas de final, a gente teve a queda do Jadson André para o Michael Rodrigues, teve do Messias Félix, que perdeu para o Miguel Pupo, o Adriano de Souza, que perdeu para o Caio Ibelli, e o Gabriel Medina, que perdeu para o Jack Freestone. Esses foram os que avançaram para o round 4. O Felipe Toledo, que ganhou ano passado, acabou caindo logo no segundo round, né? O Felipe Toledo caiu no segundo round na bateria com o Michael Rodrigues, o Alex Ribeiro e o Nicolas Iliones. Não querendo julgar o Felipe Toledo, mas eu acho que ele foi mais desencanado para esse torneio agora, a ponto de, eu vou fazer um treinamento aqui, mas passou, se não passou, beleza, eu vou embora. Inclusive ele já foi para o Havaí. E vai ficar por lá, vai treinar, porque ele realmente tem chance de título, né? Tem chance de título. O Miguel Pupo acabou vencendo na final o David Cattles, o australiano, por 17-12. E com essa vitória ele praticamente está garantido. Eu diria que está garantido, mas como matematicamente ainda não, mas é muito provável que esteja, porque tem muita gente que precisaria fazer pontos para passar ele. Então, pelo menos em 10º ele fica. Então, assim, agora temos que confirmar ainda o Jadson André, que é o único do WCT que não está confirmado. Todos os outros brasileiros estão confirmados pelo WCT, né? Os 7 que disputaram o WCT esse ano. Só o Jadson André que ainda está precisando de um resultado positivo para confirmar. E ele não foi bem no WQS também. Ele acabou caindo nas oitavas de final, né? O Jadson André perdeu. Não, ele tá bem longe. Não, é que ele não disputou, né? Ele não disputou muitas etapas no WQS. Então, mas de qualquer forma ele tem 2 etapas no Hawaii aí para fazer e mais o WCT também. Ele ainda está dentro dos 22 que classificam e realmente o Jadson André tem todas as chances. Ainda temos o Caio Ibelli que tá liderando aí o WQS. Mas se o Caio Ibelli pegar mais 2/5 lugares, ele fica em primeiro. Dificilmente tiram a primeira colocação. Até o momento teríamos mais 2 brasileiros, então teríamos 9 brasileiros ano que vem. O Michael Rodrigues ainda podendo galgar mais uma vaga, mas teremos 9 brasileiros nas etapas do WCT do ano que vem. Então é uma marca expressiva. E quem gosta de surf, seria interessantíssimo assistir essas 2 etapas do WQS, porque o que vai ter de surfista da WCT vai ser... Com certeza. É a Triple Crown, né? Todos vão estar participando, quer ganhar. Todo mundo vai querer estar. Com certeza. Então, vamos ver, né, como é que vai ser. Temos aí o Ítalo Ferreira, que pode ser o rookie do ano, né? O estreante, o melhor estreante do ano.
né? O novato. Então, o Brasil bem representado aí, tanto no WCT como no WQS. Pode vencer os dois esse ano, né? Dependendo de como é que for o resultado do WCT. Quando é que vai ser a última rodada do WTC? Quando? Quando? É WCT. O WCT, né? O WCT vai ser na última semana de novembro. Não, a partir do dia 12 de dezembro. Deixa eu ver aqui. 12 de Tem um dezembro. mês ainda pra... Tem um mês e vai ser lá no Hawaii, em Pipeline. Vai ser do dia 8 de dezembro ao dia 20 de dezembro. É isso. Então, já no começo do mês, finalzinho de novembro, nos últimos dias de novembro, já começa a primeira etapa do WQS. E aí já tem a segunda etapa do WQS também logo em seguida. E já aí emenda com o WCT. Então, assim, são 20 dias no Hawaii, 25 dias, eu acho. Hawaii que realmente... O primeiro evento começa dia 12 de novembro e vai até o dia 23. Esse é grande. O segundo evento vai do dia 24 de novembro a 6 de então dezembro. É um mês, ó. Esse Um mês. um mês de Hawaii aí, pra quem quiser curtir, um mês de E o Hawaii. bom é que assim, se você é surfista, você tá na faixa ali, né? Porque seu patrocinador te banca. Agora, quem vai sem patrocinador tá chorando com o dólar a essa altura, né? Ah, com certeza. Essas foram as novidades do surf. Acho que a gente já pode até entrar na NFL, né? Que a NFL essa semana... Importante falar da NFL hoje, né? Essa semana foi... Não teve rodada na NFL, teve tormenta nos Estados Unidos, o Katrina voltou, foi o Katrina 2, então literalmente não teve nada acontecendo na NFL. Na verdade não é o Katrina 2, né? É o Tom Brady mesmo, né? Que tá fazendo um estrago na NFL, pra variar. Mas fala do jogo, Sérgio. Vamos falar dos jogos que realmente importaram nesse final de semana, né? A gente Já muitos jogos bons, né? a gente teve, dos 5 invictos que tinham do nosso último programa, ainda sobram 3. Cincinnati Bengals, Carolina Panthers e o New England Patriots. Então eles continuam invictos, estão todos com 8-0. Os Bengals, os Panthers até já era de se esperar uma boa campanha. Agora Então, Bengals... mas eu tô mais surpreso com os Panthers invicto do que com os Bengals. Porque os Patriots eles perderam 2 wide receivers que eram os titulares e perderam um running back, que não era o titular, mas ele era a segunda opção. Aí você tem wide receivers que ninguém conhecia ou ninguém dava muita importância, eles estão conseguindo fazer o trabalho. Então é legal isso. Desses 3 times, um é da NFC, né, que é só os Panthers, e os outros 2 é o Bengals e os Patriots. A gente teve os Bengals vencendo os Cleveland Browns na quinta-feira, um jogo ruim, chato, fui dormir antes do final. Eu não aguentei esperar o intervalo, não deu, chega. Também, saindo na metade do segundo, quarto, eu falei, não dá, muito ruim. Só uma explicação, né? Já me perguntaram, né? Pô, mas como é que os caras passam um jogo ruim desse na quinta, né? Porque obrigatoriamente todos os times têm que jogar uma partida na quinta-feira. Né? Então você eventualmente pega um jogo ruim porque você é obrigado a passar. Já é determinado, já é feito isso antes. E é um clássico local, porque é 2 times do mesmo estado, mas foi bem chatinho mesmo. A gente teve o Green Bay e o Carolina Panthers, o Carolina acabou passando o trator em cima, só que teve uma volta dos Packers incrível, estava 27-7. Aí os Packers acabaram perdendo por 37-29 porque teve uma interceptação no final. E o que deu a vitória para os Panthers, merecida, não há sem dúvida nenhuma. Segunda derrota seguida dos Packers. Isso, segunda derrota seguida. Perdeu para os Broncos na semana passada, aí agora perdeu para os Panthers também. Só que tudo bem, agora ele vai enfrentar os Lions. Lions é saco de pancada, vai voltar a vencer, não vai ter problema nenhum. Comentando esse jogo que o Molina acabou falando, New England venceu 27-10 do futuro campeão da NFL, que vai ser os Washington Redskins. Em algum momento. Eu ainda acredito. Quantos anos que a profecia lá que poderia ter sido cumprida foi do Voto pro Futuro? Do Voto pro Futuro? Foi em 108 anos. Então talvez daqui 108 anos os Redskins possam... Vamos Quantos anos faz que o Redskins não é campeão? A última vez que fomos campeões foi em 91. 91? Não, foi bastante tempo, tem 30 anos. Mais 20 anos. 20 anos. 20 anos. 25, 24 anos. Mas você sabe que os Patriots nasceram graças aos Redskins, né? Por quê? Porque os Redskins eram de Boston, chamava Boston Braves. Aí depois mudaram para Boston Redskins e aí mudou para a franquia para Washington. O pessoal que ficou, os Redskins ajudaram a fundar um novo time, que foi o New England. Tá vendo? Tá vendo só? Então você deve... Vocês são nossos Somos filhos. eternos devedores dos Redskins. Mas o jogo foi
Terminou o primeiro quarto, já estava 14-0, New England muito superior, não tem nem o que contestar. New England é um favoritaço para voltar ao Super Bowl, não há dúvida disso. Ele fez 14-0, depois parece que relaxou, né? Relaxou. E o Washington não estava conseguindo segurar a bola, porque batia na mão dos wide receivers e caía, eles não conseguiam. O quarterback acabou, eu acho que o Cousins fez um bom trabalho, só que os recebedores não conseguiam segurar a bola na mão, parecia que batata quente, batia e caía. Então acabou sendo... E a linha defensiva dos Patriots jogou muito, principalmente no primeiro quarto ali, os Verts não conseguiram fazer um first down, não conseguiram fazer nada. Um resultado surpreendente, o São Francisco venceu o Atlanta Falcons com QB reserva. Então até o Júlio Medeiros falou que vai mudar o nome dele, porque era totalmente contra que mudasse o nome, né, que mudasse o quarterback. Aí ele falou que se o Gabbert, que é o atual quarterback reserva, for jogar bem contra o Seattle Seahawks, que vai ser o próximo jogo, não esse próximo final de semana que quem descansa é o São Francisco, mas no outro, e São Francisco vencer, ele vai mudar o nome dele para Júlio Gabbert Medeiros. Então já se prepara que a chance é grande. A gente teve ontem à noite 2 jogos legais, o Denver e o Indiana. O Denver caiu, mas o engraçado é que faltavam 3 jardas pro Manning passar os pontos do Brett Favre. Não conseguiu, ficou faltando 3 jardas. Vai ser pro próximo jogo, obviamente, ele vai bater esse recorde. E o Dallas acabou sofrendo e perdendo pro Philadelphia Eagles. Eu não vou demonstrar todo o meu carinho e amor pelos Dallas Cowgirls, mas toda desgraça é pouca pro Dallas. Então acabou perdendo na prorrogação, overtime, 33-27. Chora na cama. Quer dizer, empatou e eles decidiram pra prorrogação. Empatou. Aí os 3 jogos dessa semana teve overtime, exatamente. St. Louis e Minnesota, Tennessee e New Orleans e ontem Mas eles poderiam ter optado por empate, se eles quisessem. Não, você não tem opção. Empatou, vai pra prorrogação automática. Entendi. Aí se na prorrogação ninguém pontuar, aí termina empatado o jogo. Termina empatado o jogo. Tem uma pergunta. Perguntinha, é verdade. Vou jogar a bomba na sua mão. O Rodrigo Leoto, daqui de São Paulo, acompanhando a NFL faz pouco tempo, ele queria saber como que formado, né, a tabela da NFL. Tá. Ele falou assim, tem gente que joga ida e volta, ele quer só ida. Como é que funciona a formação da tabela? Como é que funciona? Funciona da seguinte forma. Se você está na sua divisão, você joga ida e volta. São 16 rodadas, então você joga ida e volta, já matou 8 jogos. Aí você tem, se você ficou em primeiro lugar, você vai jogar contra os primeiros de todas as outras divisões da conferência. Quantas divisões por conferência? São 4 divisões por conferência, então você joga mais 3 jogos pelas divisões. Depois, você ainda joga contra outra divisão da outra conferência. Então são mais 4 jogos. Então, na verdade, são os primeiros de todas as divisões, você pega os primeiros de todas, depois você pega ainda uma conferência, não, minto. Os primeiros do ano anterior. Isso, do ano anterior, quem foi primeiro do ano anterior. Então você fala assim, tô com um time bom, mas eu fui o último da minha divisão, você vai jogar contra todos os últimos das divisões. Mas você seria melhor. Teoricamente, você ser o último no ano não. Só que é muito raro alguém ser um time bom e estar em último na sua divisão. Então é muito Normalmente complexo. o time vai subindo numa escala, né? Ele sobe, ano que vem ele fica em terceiro, aí vai pegar os terceiros. Então, Rodrigo, vamos lá de novo. Que time ele torce? Ele, por enquanto, tá decidindo. Tá decidindo, entendi. Não torce pro Green Bay Packers. Não precisa torcer pra ninguém, não. Nada que Green Bay Packers, não seja modinha. Se for torcer, torce pro campeão. O atual campeão, cara. Também não, isso vai ser. Então, se você tá na sua divisão, New England Patriots, ele vai jogar ida e volta contra os times da divisão dele. Já eliminam 6 jogos, faltam 10. Você vai jogar contra uma divisão da outra conferência. São mais 4 jogos. A conferência escolhida esse ano foi a NFC Leste. Então, New England vai enfrentar os Redskins, os Giants, os Cowboys e os Eagles. Os Giants que é o próximo jogo, que é o próximo jogo. Então, se você tem 6 jogos, são 6 jogos, são né? 6 jogos. Então, menos 4 já são 10, faltam 6. Aí você vai pegar todos os primeiros das divisões. E aí já matou o jogo. Mas aí são 4, né? São 4.
Tá, entendi. Entendeu? São mais 3 e do outro lado também são mais 3, são 6 jogos. Exatamente. Que coisa, hein? Nossa, que confusão, rapaz. Mas isso é tudo por computador, né? Tanto é que você já sabe teoricamente, quem você vai enfrentar no próximo ano. Você só não vai saber qual que é a conferência que você vai pegar do outro lado, com a divisão do outro lado, mas o restante você já sabe. Tinha que ser pontos corridos, todo mundo contra todo mundo, ir de volta. Coitado, aí não sobreviveu. Não dá. Então são 16 jogos na primeira fase, é isso? Isso. Aí depois E você são 17 rodadas na primeira fase, uma rodada você descansa. Uma rodada de descanso. Aí depois vem os playoffs, as finais de conferência, de divisão, né? De divisão e depois o Super Bowl. Mas como a final de divisão, como é que funciona? Não, na verdade, assim, você tem o wildcard, os dois melhores times enfrentam, os dois piores times que se classificarem enfrentam os dois melhores. Aí os vencedores desse pegam a final de conferência. Entendi. É isso, né? É isso aí. E aí, os campeões de conferência... Então quer dizer que o Chicago Cubs foi uma... Não, isso é o beisebol, né? Mas é parecido? Mas é parecido ou não? Não é parecido? Não é parecido. É diferente porque mais times se classificam no futebol. Entendi. Mais times. São 8 times que se classificam no futebol americano e no... Então é muito difícil dar zebra, né? Muito difícil dar uma zebra. Né? Eu acho que não é muito, não. É raro. É raro. Porque teoricamente os melhores times... Antes de começar, você já sabe que, por exemplo, os Patriots e os Broncos vão estar... Então, mas vamos dizer assim, os Patriots... Provavelmente disputando uma final de conferência. Os Patriots, mesmo eles tendo sido campeão ano passado e provavelmente têm enfrentado os melhores times esse ano na tabela deles, eles mesmo assim estão com 8 vitórias. Então, quer dizer, é uma coisa muito expressiva, né? É uma coisa muito expressiva, porque você enfrenta os melhores times, os piores enfrentam os piores. E os melhores enfrentam os melhores. Você mantém um padrão, né? Por exemplo, o Seattle Seahawks, que foi finalista do Super Bowl ano passado contra os Patriots. Faz uma campanha péssima. Eu peguei aqui no site do Everaldo como é que faz a tabela. É rapidinho. Jogos dentro e fora de casa contra os 3 times da mesma divisão são 6. Morreu. Jogos contra todos os times de outra divisão da mesma conferência, respeitando o ciclo de rotatividade de 3 anos. Então, os times da AFC Leste de 2009 enfrentaram os times da AFC Sul em 2010. Morreu. Entendi. Então são mais 4 jogos. Aí você tem jogos contra times de uma divisão de outra conferência. São 4 partidas. E os jogos contra o time da mesma conferência tendo em base a classificação. Olha só, que louco. Então é bem complexo, mas é bem legal. É bem legal. É bem interessante. E sempre ir de volta, né? Só contra só da divisão. Só da divisão. E de volta é só dentro da sua divisão. Entendi. Caramba, hein? Que loucura, né? Bom, a gente vai para um rápido intervalo agora. Chamar um rápido intervalo. E na volta a gente tem mais aí informações interessantes. Tem NBA, tem UFC. Tem futebol também. Bastante coisa do futebol. Inclusive futebol internacional, eliminatórias também, né? Exatamente. Vamos chamar um rápido intervalo e a gente volta já. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que
eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta aqui na prancheta. Fala um pouquinho agora de basquete, né? A gente tem bastante coisa. Começou já faz umas 2 semanas e a gente tem umas grandes surpresas, ou melhor, umas gratas surpresas. Os brasileiros jogando muito bem na NBA. Leandrinho mostrando o porquê ele renovou seu contrato com o Golden State Warriors. Só que a grande surpresa, até o momento, é o Raulzinho, que está no Utah Jazz. Tem jogado, e tem jogado bem. Tem ficado em quadro em torno de 17 a 20 minutos e tem ajudado o Utah a estar em segundo lugar na conferência geral. Ele está com 4 vitórias e 2 derrotas, uma porcentagem de 0,667, já que os times eles se classificam pela porcentagem, não pela quantidade de vitórias ou derrotas, o que é legal. A gente tem no lado leste, Atlanta Hawks, que é o atual time do Thiago Splitter, com 7 vitórias e 1 derrota. É o melhor time no geral. E o Thiago tá jogando? Tá jogando. Ele é reserva, até porque não tem como ser titular numa equipe como o Atlanta Hawks. O estilo de jogo dele é um pouco diferente. Então até ele pegar, engrenar, ele é um pivô, ele é um pouco mais lento, ele é mais de força física, tipo estilo Nenê. Só que tem entrado e tem jogado bem. O jogo que eu assisti do Atlanta Hawks, ele fez média de 12 pontos, né? Não pontos de cesta, mas a NBA ela tem uma forma de o que o jogador fez de bom e ruim, soma, subtrai, né, e vê a média. Então ele teve uma média de 12 pontos, o que é interessante demais pro overall dele, né, pro geral dele. Então tá bem interessante. O de brasileiros, se terminasse hoje, é cedo, mas se terminasse hoje, a gente teria o Toronto, que tem 2 brasileiros jogando, estariam nos playoffs. Você teria o Cleveland Cavaliers, que é o segundo do leste, também com o Varejão. Chicago, que tem o brasileiro que era do Flamengo, o Bruno, também estaria em 5º lugar. Isso do lado leste. E o Atlanta, que eu já falei que é o primeiro. E o Washington, que seria o 8º, também do lado leste. Do oeste, a gente tem o Lakers, que é o Marcelo Huertas. Foi pro Lakers, o Lakers só tem 1 vitória, 5 derrotas. O time tá muito Ele chegou num momento muito ruim dos Lakers. Só que ele vem jogando bem. Apesar de ele estar sendo titular, não, ele é reserva. Ele está sendo muito pouco utilizado ainda,
porque você precisa de uma adaptação, o basquete europeu é diferente do basquete americano, então você precisa de um tempo. Na pré-temporada ele jogou muito bem, o primeiro jogo ele não jogou, mas o restante dos 5 jogos ele jogou e jogou bem, muito bem. O pessoal gostou, falaram que é uma grata muito surpresa. Só que os Lakers, pelo geral, ainda tem aproveitamento de porcentagem é 0,167, então é ridículo esse aproveitamento. Pior que ele, só o New Orleans, 6 derrotas, nenhuma vitória. Tá muito mal os Pelicans. E de brasileiro, você teria o Golden State, que é o atual campeão, 7-0, né? É o melhor time até agora, do geral. Eu tinha falado que é o Atlanta, mas não, é o Golden State. E o Raulzinho no Utah. Então a gente tem aí essa semana bons jogos. Quem quiser assistir, hoje a gente tem só Sport TV e ESPN passando, mas são jogos intercalados, terça, quarta, quinta em um. Então é legal, tem jogo aí a semana toda, vale a pena. Só para dar um dado interessante do Golden State Warriors, né, o atual campeão, Stephen Curry, que tem uma média de 33,9 pontos, 33,9, uma média de aproveitamento de 55,3% nos arremessos. Excelente média. Excelente média. Comparando no ano passado, ele tinha uma média de 26 pontos, ele está com 33,9, e ele é o primeiro jogador da história da liga a ser um cestinha nesse mesmo período com 100% de aproveitamento. Então, ele fez uns playoffs no ano passado, as finais, né, jogou muito Stephen Curry e já começa a manter um nível absurdo nessa temporada também. Né? Para quem quiser ver os jogos essa semana, a gente vai ter na Sport TV Washington e Oklahoma City. Depois a gente vai ter 2 jogos seguidos, na ESPN Memphis e Golden State, e Toronto e New Orleans Pelicans. No dia 15 a gente vai ter Oklahoma City e Boston Celtics. Bom, esse foi o basquete, né? Isso. Vamos já entrar também agora nas eliminatórias? Vamos lá. Essa semana agora temos Brasil e Argentina, né? Brasil e Argentina. Você brasileiro, vou torcer pro Brasil. Quinta-feira. Eu sou brasileiro desde criancinha essa semana. Eu acho que assim, o Brasil vai ter muita dificuldade nessas eliminatórias, acho que já provou nesse começo que não vai ser fácil. Muito difícil o Brasil ficar fora devido ao número de vagas que tem a América do Sul. Eu acho que Brasil e Argentina, mesmo que se quisessem ficar fora, não conseguem, porque o nível da América do Sul Mas vem melhorando muito. Você tem o Chile com um time forte, você tem o Uruguai com um time bom, você tem a Colômbia que também vem chegando aí, né? Você tem o Peru que pode dar problema. O Peru eu acho que não. Pode dar problema. Eu acho que quem pode complicar ali, talvez você teria o Uruguai, né? O Uruguai, Brasil, Colômbia, talvez ali o Equador e a Argentina. Eu acho que são os 5, 6 times ali que tem alguma chance de se classificar ou um outro ficar de fora. Mas eu acho que o Brasil, embora a Argentina, né, tenha estreado com 2 derrotas, 2 jogos horríveis. Pode perder o terceiro agora. Eu particularmente, assim, existem rumores fortíssimos de que a Argentina perdendo do Brasil vai jogar em casa, né? Então a Argentina perdendo do Brasil, Tata Martino corre grande risco de ser mandado embora. E se fosse para isso acontecer, então eu espero que o Brasil ganhe. Que a gente já se livra do Tata Martino e de repente consegue um técnico de verdade para a seleção. Eu vou ser honesto com vocês, eu não torço pro Brasil, quem escuta o programa na rádio já ouviu falar isso. Eu espero que seja um bom jogo. Só isso. Eu acho que Brasil e Argentina... Legal, seja um jogo divertido, porque... Acho que Brasil e Argentina, a chance de ser um jogo ruim é pequena, né? Sempre tirando aqueles jogos aqui da América do Sul, né? Quando as duas estão com as seleções principais, acho que são sempre dois bons jogos. Acho que vai ser um clássico aí pra ninguém botar defeito. E são 2 rodadas, né? E aí o Brasil joga na quinta-feira contra a Argentina. Isso. E depois joga na terça-feira também. É na terça? Joga na terça-feira contra o Peru. Contra o Peru, é isso. Lá em Fortaleza. Que a TV não deixa mais ser de domingo e quarta? Não sei, é mais por causa da tabela, né? Por causa da tabela, enfim. E a questão aí o pessoal falou, o brasileiro vai dar uma pausa, né? Aí legal, então você pensa, os times que tem jogador convocado não vão sofrer. Só que o Brasil joga na terça e na quarta tem rodada do brasileiro. Tanto que o Corinthians já conseguiu o jogo de quarta-feira, vai ser na quinta-feira, né, porque tem 4 jogadores na seleção, então eles vão jogar, foi transferido contra o Vasco, né? Isso, lá em São Januário. Maracanã. São Januário. E o Atlético também vai ter o jogo no mesmo horário. O Atlético também no mesmo horário, então dá pra ser campeão já. O Corinthians precisa praticamente de um empate. Na verdade, o Corinthians, se o Atlético perder, o Corinthians precisa... Se o Atlético e o Corinthians perder, o Corinthians é campeão. Se o Atlético e o Corinthians empatar, o Corinthians é campeão. Se o Atlético e o Corinthians vencer, o Corinthians é campeão.
Então, na verdade, nessa rodada o Corinthians está que nem o Felipe Toledo no WCT. Exatamente. Né? Precisa fazer o mesmo resultado que os 2 primeiros para ser campeão. Só os jogos das eliminatórias, todos eles acontecem 4 jogos na quinta-feira e um jogo no sábado. Então Bolívia e Venezuela, Equador e Uruguai, Chile e Colômbia, Argentina e Brasil, Peru e Paraguai. E aí na outra semana, né, na terça-feira, Colômbia e Argentina, Venezuela e Equador, Paraguai e Bolívia, Uruguai e Chile, Brasil e Peru. O Brasil joga as 2 em casa? Não, o Brasil joga fora com a Argentina. Depois joga contra o Peru em Fortaleza. Fortaleza ou Fonte Nova? Fonte Nova. Na Fonte Nova, né? na Fonte Nova. A Argentina, rodada duríssima para a Argentina, né? Joga contra o Brasil, depois vai até a Colômbia enfrentar a Colômbia. E terça-feira tem outro jogo muito bom, né? Uruguai e Chile. Né? Acho que é um jogo de 2 seleções que vão brigar por vaga. O Chile num momento sensacional. Né? Acho que vale a pena ficar ligado nesses jogos aí. Com certeza. Então, vamos torcer pelo Brasil, apesar de também... Não vai torcer pelo Brasil, Edu? Se for pro Tata Martino cair, eu vou. Eu não vou torcer pro Brasil, não. Vou torcer por um bom jogo, já falei. Por um bom jogo. O Brasil tem grande chance de sair nessa rodada com pelo menos 4 pontos. Tem. Empatando com a Argentina fora e tudo. E aí provavelmente lideraria. O Brasil tem 3 pontos. Uruguai, Equador e Chile tem 6 pontos. Né? O Brasil fazendo 4 pontos vai a 7. Uruguai pega Equador, eles então, se matam ali. Uruguai, Equador. Chile pega Colômbia. Então não daria pro Brasil. E aí depois tem Uruguai e Chile. Nossa, eles se matam. Então, mas assim, de qualquer forma, então o Brasil não o Brasil que hoje é o 5º colocado pode terminar a rodada talvez entre os 3 primeiros. Na verdade, o Uruguai depende, é o Uruguai que vai definir, certo? Se ele vencer os 2 jogos, ele vai para 12. Ele vai para 12. O Brasil ficaria com 9 pontos. O que seria um começo. Com 9, seria um começo espetacular para o Uruguai, né? Se conseguir vencer os 4 jogos. Mas aí tem o Chile que aí poderia ficar o Uruguai. Na verdade, dá para ficar Uruguai em primeiro com 12, Equador, Chile e Brasil com 9. Embola todo mundo ali. E aí a Argentina ficaria em maus lençóis. A Argentina tem um ponto, né? A Argentina precisaria ganhar os 2 jogos. Hoje tomaria o 4º lugar, né? Mas todo mundo vai ganhar. Então a Argentina vai ter que correr atrás do prejuízo. Com certeza a Argentina não tá bem. E o Messi, sem Messi. Sem Messi. E é a última rodada das eliminatórias esse ano, né? Vai estar sem o Messi e, graças a Deus, sem o Agüero. O Agüero machucou, né? E o Tevez provavelmente será titular, né? Olha, se o Tevez não for titular, aí realmente para. Eu não acredito que o Tevez será titular, de verdade. Porque assim, né, o Tevez nunca é titular. Eu não sei em que mundo que o Tata Martino vive que ele não deixa o Tevez ser titular naquela seleção. Então, sem o Messi, sem o Agüero, se o Tevez não for titular, aí para tudo, fecha a conta e... Passa a régua. Passa a régua e acabou, né? Lembrando que a gente vai ter alguns clássicos esse final de semana também do futebol mundial. A gente vai ter Inglaterra e Espanha, Itália e Bélgica. Os jogos vão ser no final de semana, sexta, sábado. Então, se você gosta de futebol, independente se é europeu ou não, vale a pena assistir. Vai estar passando nos canais ESPN e talvez o Sport TV também. Não tenho certeza. Então. A gente teve rodada da Liga dos Campeões também na semana passada, né? O Barcelona venceu mais uma. E abriu aqui um parênteses sobre isso. A Esporte Interativo, que tinha os direitos e não quis passar para nenhum outro canal, vender os direitos. Como ninguém assinou a Esporte Interativo, eles até entendiam que o pessoal ia reclamar, não, porque igual fizeram com a Fox Sport, caiu do cavalo, o leite derramou, né? Então agora eles vão estar colocando os jogos da UEFA. Da UEFA Champions League no TNT e no Space. Bom, legal, né? Na semana passada, na terça-feira, passou o Real Madrid e Paris Saint-Germain na TNT. Isso. E na quarta-feira passou o jogo do Barcelona e o Bate Borisov. Exatamente. A Liga dos Campeões está bem interessante, né? Ela começou com algumas zebras aí, né? No meio do caminho. Mas agora já está tomando o curso natural das coisas. Acabou a quarta rodada. Acabou a quarta rodada, já tem time classificado. Assim, os grandes, até o momento, todos os grandes times da Europa vão se classificar. Acho que não teremos nenhuma zebra, né, como a dos últimos anos. É bem provável que os grandes, todos eles classificarão. Eu também acho. Mas de qualquer forma, eu torço sempre para ter uma zebra. Eu acho que é legal você ter um azarão, né? No grupo A, por exemplo, temos o Real Madrid e o Paris Saint-Germain. O Real com 10 e o Paris Saint-Germain com 7. O Shakhtar e o Malmo com 3, ambos com 3 pontos cada um. Aliás, o jogo da semana passada em Madrid foi assim... chato. E foi uma injustiça o Paris Saint-Germain ter perdido aquele jogo. Foi mesmo. No grupo B temos o Manchester United com 7. Aí o PSV e o Wolfsburg com 6 e o CSKA com 4. Esse grupo tá bem embolado, né?
O que é legal bem nesse bolado. grupo é o Manchester voltando a jogar bem e provavelmente se classificando. Só um na detalhe, fase o de Real Madrid oitavas. já está classificado. O Real Madrid já está O Real já está classificado. classificado. No grupo C, Benfica com 9, Atlético de Madrid com 7, Galatasaray com 4. Já todos com 4 jogos, né? No grupo D, o Manchester City com 9, Juventus com 8, Sevilha e o Mönchengladbach estão praticamente fora, muito difícil eles conseguirem alguma... Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach. 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 É o Borussia M. O Borussia M. Temos no grupo E o Barcelona com 10, a Roma com 5, o Bayer Leverkusen com 4 e o Bate Beresov com 3. Barça já O Barça já classificado, não tem como tirar essa classificação do Mas Barcelona. o Barcelona que sofreu os 2-3 primeiros jogos sem o Messi, depois o time acabou se encaixando. se encaixando e o Final de Neymar semana, e o Suárez, né? O Neymar tem feito os gols, mas não dá pra desprezar o Suárez, né? Que tá jogando demais. E o Barcelona está com um problema sério de reposição de elenco, já que não pode contratar, ele só tem 17 jogadores disponíveis. Quando eles precisam fazer esses jogos, eles estão chamando o pessoal de juniores. Mas os juniores do Barcelona, eu vou te dizer que... Não, mas... Não é a mesma coisa, claro que não, mas é como para completar o banco, né? É muito difícil. Vai pra completar o banco. No grupo F, Bayern de Munique e Olympiacos, os dois com 9. Praticamente classificados os dois, Dinamo de Zagreb e Arsenal, o Arsenal decepcionando. O Arsenal tomou 5-1, se não me engano, do Bayern na última rodada. Foi feio. O Arsenal que parece que não consegue se encaixar nas competições internacionais. O Arsenal que venceu o Bayern, né? Venceu o Bayern. E no grupo G, o Porto com 10, o Chelsea com 7, Dinamo de Kiev com 5 e o Tel Aviv com 0. E no grupo H, o Zenit liderando. Com 12 pontos, né? 4 jogos, 4 vitórias. O Zenit é o único time, né? Com 4 jogos, 4 vitórias. E o Valência com 6, o Gent com 4 e o Lyon com 1 ponto. O Lyon também decepcionando um pouco aí, porque não tem um grupo tão complicado assim, mas também não consegue fazer pontos. Aliás, o Lyon, desde a saída do Juninho Pernambucano, acabou, né? Acabou o Lyon. Obviamente não por causa do Juninho Pernambucano. Sim, mas o time desmontou, né? O time deu uma caída considerável, né? Então, o futebol internacional tá bem interessante. A próxima rodada é só agora no final do mês, né? Dia 25 do 11, a próxima rodada. 24 e 25, né? Se eu não me engano. Isso mesmo, conferi aqui. Então, só no final do mês, quando for a final da Copa do Brasil, teremos a quinta rodada. E termina esse ano, ainda termina. A fase de grupos termina esse ano. Se não me engano, em fevereiro voltam a... Só pra gente saber, é dia 7 e 8 de dezembro, eu acho que é isso mesmo. Acho que é 7 Só pra dar um comentário pra quem não viu, né, o golaço do Neymar no final de semana. Foi uma pintura, a vitória de 3-0 do Barcelona. Quem não assistiu, vale a pena, joga na internet ali, você vai ver uma obra de arte do Neymar. Contra o Villarreal, né? Contra o Villarreal. O Neymar que vem assumindo um papel realmente do que se esperava dele, né, dentro do Barcelona. E acho que é o melhor começo de temporada do Neymar, das 3 temporadas que ele está no Barcelona. E provavelmente, com essa ausência do Messi, né, o Neymar vai ser muito valorizado no Barcelona. Com certeza, principalmente na questão de concorrer também ao melhor do mundo, acho que ele consegue galgar algumas posições. Talvez para o ano que vem o Neymar pode, se manter esse nível, pode estar entre os 3 melhores. Com certeza. Bom, agora finalizar a gente com o Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro que ainda não teve o seu campeão. Foi uma rodada bem interessante para a briga no G4 e também para a briga pelo rebaixamento. Exatamente. Começou com a vitória do Inter com 1-0 na Ponte Preta. O Inter agora empata com o São Paulo com 53 pontos. O Inter já estava meio descartado ali e tal, umas 6, 7 rodadas atrás o Inter estava bem longe, mas conseguiu se aproximar, fez 9 pontos nos últimos 15, conseguiu se aproximar bastante. O Santos tem 54 com esse empate contra o Joinville. Mais uma vez o Santos fora de casa não consegue ganhar. Empatou com o Joinville. Se o Santos tivesse ganhado esse jogo, ele abriria 3 pontos do São Paulo e do Inter e estaria a 4 pontos do Grêmio. Então poderia ainda ameaçar tomar a terceira colocação do Grêmio. 3 pontos. 3 pontos. Estaria 3 pontos. Estaria 3 pontos do Grêmio. O Grêmio que acabou perdendo para o Sport. O Sport se aproximou, foi para 52 pontos. Então temos aí, vamos dizer, brigando hoje pela essa vaga. Temos a Ponte Preta, que eu acho muito difícil Ponte Preta conseguir essa vaga, então vou até descartar a Ponte Preta, mas temos o Sport com 52
Inter e São Paulo com 53 e Santos com 54. O Santos que ainda disputa a Copa do Brasil. E o Palmeiras e Cruzeiro que estão com 48, que dificilmente... Palmeiras com essa derrota no final de semana. O Palmeiras nos últimos 5 jogos perdeu 4. Né? O Palmeiras, né, tá uma péssima campanha agora nesse final de campeonato, nessa reta final. Não conseguiu aguentar aí as duas competições e perdeu de 2-0 pro Vasco, um time que... Jogando em casa, um time que estava em último colocado. O Vasco acabou ganhando de 2-0 pro Palmeiras, que isso dá um fôlego pro Vasco aí nesse final. O Vasco final. tá a 2 pontos do 16º colocado. O Vasco precisaria ganhar. Havaí que perdeu, o Goiás que perdeu, Coritiba que perdeu. Uma rodada ótima. Mas você vê que o Vasco tomou 52 gols. E o Havaí tomou 55. Quer dizer, mesmo assim o Vasco tem 24 gols feitos, 28 negativos de saldo, enquanto o Havaí tem 22 negativos de saldo. Os únicos times que têm possibilidade de ser rebaixado é do Figueirense para baixo. Então, Figueirense, Havaí, Goiás, Coritiba, Vasco e Joinville, todos os outros já escaparam. Chapecoense é o último. Com essa vitória contra o Fluminense de no virada. A vitória é importantíssima, 3-2. Exatamente, a Chapecoense acabou escapando de vez do rebaixamento. Então não teremos 4 times de Santa Catarina caindo, no máximo 3. E eu acredito que só 2 caiam nesse momento, porque o Figueirense e o Havaí estão fora. O Goiás não vem fazendo uma boa reta final, ganhou um jogo dos últimos 5. Goiás que pareceu, umas 6, 7 rodadas atrás, que ia dar uma escapada. O Coritiba com 4 derrotas e 1 empate também, vem muito mal nas últimas. E o Joinville, que é o melhor dos últimos colocados, que fez nos últimos 15 pontos, o Joinville fez 7, né? Enquanto o Vasco, por exemplo, fez 6, que é o segundo melhor. O Coritiba Vasco passou o Joinville nessa rodada, né? Passou o Vasco nessa rodada consolidou o Atlético Mineiro para a Libertadores, ele está 100%. 100%. Também, até o momento, Corinthians e Atlético. Só falta definir se ele fica em segundo ou não, mas essa vitória contra o Figueirense e a derrota do Grêmio acabou dando uma folga um pouco maior para o Atlético Mineiro na segunda colocação, o que eu acho bom para o São Paulo, que enfrenta o Atlético Mineiro, já sem chance nenhuma de título e praticamente garantido no segundo lugar. Então é bem capaz que o São Paulo consiga uma vitória contra o Atlético Mineiro nessa próxima rodada. No Morumbi o próximo jogo? No Morumbi. Então é bem provável que o São Paulo consiga um bom resultado contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro já não joga mais praticamente por nada. É claro que precisa de mais uns 3 pontinhos aí para garantir essa segunda colocação, mas tem jogos em casa que contra times pequenos que pode... Mas o discurso do Atlético enquanto a matemática for possível... mas a matemática já acaba agora nessa próxima rodada. Na verdade se o Corinthians tem que perder todos, o Atlético ganha todos. Basicamente. O que... Não, até poderia rolar um empate do Corinthians. Se o Corinthians empatar é campeão. Não é. Se o Atlético ganhar todas e o Corinthians perder todas, ou ir empatando empatar 1 e perder 3, o Atlético ganharia por causa do número de vitórias. Lembrando que o Corinthians perdeu 4 jogos durante realmente, não teria como perder 3 agora. Perdeu um jogo nos últimos 20 Mesmo porque jogos. Pega o Vasco fora, aí pega o São Paulo em casa, que eu já acho que é 3 pontos garantidos pro Corinthians, e fora, que o último jogo do Corinthians é contra, acho que Havaí em casa, não é alguma coisa assim? É Havaí. É Havaí em casa, não é? Então é muito difícil o Corinthians... Mas assim, na realidade, assim, parabéns pro Corinthians pelo título brasileiro. Mais do que merecido. Livre, né? É mais do que merecido, né? A campanha do Corinthians foi, a despeito do que falam, de as declarações infelizes do Lever Cup, que foi um campeonato manchado, o que quer que seja, o título mais do que merecido do Corinthians. Não tem nem o que reclamar. Eu também acho, você vê, os últimos 5 jogos o Corinthians ganha 5. Não tem nem o que reclamar. O Corinthians com 23 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, quer dizer... Não tem nem o que falar. Não foi um time que empatou muito, perdeu quase nada, perdeu 4 partidas em 34, Exatamente. Quer dizer, 30 partidas o Corinthians somou pontos. E aí você vê a importância das vitórias fora de casa, né? O Santos, por exemplo, ganhou um jogo fora de casa. Se o Santos tivesse ganhado 3, 4 jogos fora de casa, estava brigando pela segunda colocação do Atlético. E só para vocês verem, né? São 19 jogos em casa e 19 fora. Então, teoricamente, o Corinthians ganhou 19 jogos em casa, ganhou 4 jogos fora e empatou 7 vezes fora. Então, quer dizer, fora de casa, vamos dizer, né? Obviamente o Corinthians não ganhou todas em casa. Vamos dizer, fora de casa, o Corinthians fez 16 pontos. Né? E 100% em casa. 100% em casa e 16 pontos fora. Né? Quer dizer, como eu disse, obviamente o Corinthians perdeu pontos em casa. Mas fazendo só para, vamos dizer, a obrigação de ganhar as 19 em casa, o Corinthians cumpriu. O Atlético Mineiro também cumpriu, mas teria ganhado uma fora e
e empatado 5, né? Sim. Então o Atlético Mineiro teria feito 8 pontos fora. Né? Então, realmente é... E os outros times nem ganhar todas em casa. O Grêmio ganhou 17 partidas, o Santos e o São Paulo 15, né? O Internacional também 15 partidas. Dessas 15, o Santos ganhou 14 em casa. Então, exatamente. E o Sport também. O Sport, 13 vitórias, 12 em casa e uma fora. O Sport é o time que mais empatou 13 vezes no campeonato. Que é por isso que ele não está melhor classificado. Né? Também perdeu pouco, perdeu 8. Foi o segundo time que menos perdeu no campeonato até agora, foi o Sport, perdeu 8 partidas. Mas também empatando 13 não adianta, né? Você não soma. Não adianta. É melhor perder do Um que... campeonato de pontos corridos, que a vitória vale 3 pontos. Exatamente. Complicado. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa. Sérgio Bertarelli. Um abraço, pessoal. Obrigado pela companhia. Edu Molina. Pessoal, valeu. Até semana que vem. Sérgio, boa sorte. Foco. Vamos focar no futebol. Quero agradecer também a audiência de todos vocês e até semana que vem.